Amém, gente? Glória a Deus. Pastor Vanderlei e pastor Eloide não estão aqui conosco nessa noite, por motivo de viagem, mas estão lá acompanhando pela TV Carisma. E eu tenho certeza que estão orando por cada um que aqui está, para que Deus possa falar conosco poderosamente. Amém? Nosso irmão Roberto saiu do hospital, já teve alta, graças a Deus. As orações dos irmãos, como sempre, têm ajudado e muito. Continue cobrindo a vida do nosso irmão oração, do nosso irmão Serjão também, oração, sua casa, sua família, né? Todos aqueles que necessitam, todos nós somos carentes de oração, não é verdade? Por isso que a palavra fala que orem uns pelos outros. Então que nós possamos exercer esse ministério que é o ministério de todos, orar e interceder uns pelos outros, amém? E eu quero convidar você a estar orando agora pelos nossos irmãos que aqui não estão e por aqueles que se encontram enfermos, amém? Curva sua cabeça, vamos entregar a nossa oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Aqueles que não estão aqui, Senhor, seja por qualquer motivo, Senhor, que o Senhor possa estar com eles em onde quer que eles estejam, em suas casas, em seu trabalho, Senhor, em diversos lugares. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo alcance a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelo nosso irmão Roberto, Senhor, que já está em casa. Nós oramos, Pai querido, pela sua pronta e rápida recuperação, Senhor. Nós oramos, Pai, por um milagre em sua vida, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus que faz, que o Senhor é um Deus, Pai, de ação sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos a Ele, nós oramos pelo nosso irmão Sérgio, Pai, que está aqui conosco. Continua, Senhor, dando força, vigor, Senhor, saúde, Pai querido, para os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor meu Deus, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, que estão no momento, Pai querido, de descanso com sua família, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, Pai, enquanto lares estiverem, e trazê-los em paz e em segurança para os seus lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Pessoal, estava frio hoje, hein? Pelo amor de Deus. Estava calor demais, mas também frio em janeiro é brincadeira, né? Mas graças a Deus aqui dentro está quentinho, né? Te deixou para ligar o ar bem na hora do culto, daí todo mundo fica aqui no quentinho, aqui gostosinho. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia. A gente vai ler dois textos aqui. O primeiro encontra-se no livro de Salmos, de número 118, verso 24. E o segundo em Tiago, capítulo 1, versículos de 16 a 18. Salmos, de número 118, verso 24, vai dizendo assim: Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 18. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Convido você novamente a orar pela palavra do Senhor, que Deus possa falar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós agora oramos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor. Que ela venha encontrar um local, Senhor meu Deus, guardado, Senhor meu Deus, dentro de nós. Que nós possamos ser ministrados, Pai, por aquilo que o Senhor já tem falado, Pai, com a Tua igreja. Continua falando conosco, Pai, pois nós temos a certeza, Senhor, que da maneira como nós entramos, nós não sairemos daqui. Nós temos a certeza que a Tua voz e a Tua palavra entrará em nossos corações nessa noite, pois nós cremos que o Senhor pode, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus. Gente, faz tempo que eu não vejo os irmãos, né? Pelo menos é de quarta-feira. Graças a Deus, como todos sabem, né? A Rebequinha nasceu, está bem, está lá em casa com a Val.
E nós tivemos aqui na apresentação, e eu queria agradecer a cada um dos irmãos que aqui estiveram, orando por nós, aqueles que não puderam estar aqui também. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo em especial naquilo que Deus ele fez nas nossas vidas. Nós somos muito gratos a Deus por cada um de vocês, porque nós sabemos quanto vocês oraram, quanto vocês entregaram ao Senhor e quanto vocês nos amaram por ter gerado essa bênção de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado de coração, de verdade. E logo, logo ela está correndo aí para a igreja aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Gente, é até complicado eu ministrar alguma coisa que eu não fale pelo menos um pouco da experiência que eu estou passando. Porque algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente, é impressionante como nós conseguimos ver Deus em cada detalhe, em cada situação, em cada momento. Eu estou me lembrando aqui, quando eu estava aqui estudando, eu comecei a me lembrar um pouco sobre a mensagem da Simone, no primeiro domingo aqui de janeiro, falando, sobre a gente planejar, colocar na agenda todas aquelas coisas que a gente quer que aconteça nas nossas vidas, que colocarmos o Senhor em primeiro lugar ali nas nossas vidas. E isso começou ali a tocar no meu coração, a falar no meu coração. É até bacana que hoje de manhã a Val estava ouvindo de novo a sua mensagem, e eu estava lá estudando, e eu ouvindo lá, um olho no gato, outro no peixe, Só que é ouvido, um ouvido lá, e o outro prestando atenção aqui. E aquilo foi tocando, e Deus ele foi ministrando algo profundo no meu coração. E o que eu tenho para ministrar hoje com os irmãos, tem um tema como palavra de hoje, um presente chamado hoje. Amém? Gente, é muito bom, é muito importante e é saudável que a gente planeje os nossos passos, planeje o dia de amanhã, planeje o quê? Aquilo que nós queremos para as nossas vidas, para aqueles que estão ao nosso redor, para daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos que seja. É importantíssimo nós termos isso, esse planejamento, essa busca, seja curto, médio ou longo prazo, de buscarmos o quê? Colocarmos as coisas devidamente organizadas, para que os acontecimentos venham a acontecer, sem que a gente viva, empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Isso é importantíssimo na nossa vida. O que nós não podemos esquecer, porém, é de pensar sempre no planejamento, pensar sempre no futuro e esquecermos de viver o hoje. Porque o hoje, ele é importante para nós. O hoje, como a própria palavra de hoje vai dizendo, é um presente de Deus para as nossas vidas. E nesse período que eu estou passando, nesses últimos 2 meses, o que eu mais ouvi dizer foi o seguinte: aproveita porque passa rápido. Aproveita porque daqui a pouco, quando você já vê, já foi. Gente, quando a Rebeca nasceu, a gente olhava para a carinha dela, pegava ela no colo, aquela carinha amassadinha de recém-nascido. Gente, com menos de 1 mês já estava outra coisa. Com 1 mês e meio, ela já estava até mais pesada. Ela nasceu com 3,1 kg, já está com quase 5 quilos. Isso porque ela tem 2 meses e meio praticamente, 2 meses e 15 dias, 12 dias. Ou seja, se nós não pararmos para poder prestar atenção no desenvolvimento dela, aproveitarmos cada momento, cada instante, o tempo passa e a gente não vê. Se algum dia vocês pegarem o celular da Val e for lá na galeria, gente, é foto de mão, é foto de pezinho, é foto depois dela mamar com aquela cara de satisfação. Daí eu falo assim: por que você está tirando tanta foto? Ela fala assim: não, porque daqui a pouco eu não vou ver mais isso daqui. Porque passa rápido.
Então, nas nossas vidas, se nós não pararmos um pouco e prestarmos atenção no hoje, nesse presente, nessa dádiva de Deus, nós vamos ver o quê? O tempo passar, e não vamos aproveitar o melhor do Senhor para as nossas vidas hoje. E como é bom quando nós entendemos e aproveitamos o melhor de Deus em cada fase das nossas vidas. Independente da fase que nós estejamos passando, sejam fases boas, sejam fases de dificuldade, sejam fases que a gente não vê a hora de chegar ao próximo dia, mas o mais importante, em todos os momentos, nós conseguimos ver e entender a ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque o hoje é um presente do Senhor para cada um de nós. Amém? E eu quero compartilhar isso com os irmãos. O que esse presente, para que nós possamos entender, para que nós possamos absorver cada vez mais, o que pode atrapalhar as nossas vidas a viver esse presente de Deus, a viver essa dádiva de Deus, a compreender que o Senhor Ele está conosco em todo momento e que em todo momento há algo importante, há algo revelador, há algo que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas. O que nos atrapalha a entender isso? A primeira coisa é querer que o amanhã chegue logo. Como é normal, quando nós passamos principalmente por momentos de dificuldade ou de apreensão, queremos que essa página da nossa vida ela vire e comece uma nova página e vamos, não, chega, não quero mais, não aguento mais. Como é difícil. Porque nós começamos com o quê? Ansiedade, medo, situações adversas acontecendo, a insegurança vindo ao nosso coração, coisas atrapalhando a nossa vida, porque aos nossos olhos isso pode estar trazendo uma certa dificuldade, mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver o agir de Deus sobre nossas vidas. Existe um livro muito bom do Luciano Subirá que fala O Agir Invisível de Deus. Quem já leu esse livro? Gente, esse livro ele é excepcional. Lá ele vai ministrar, vai falar sobre as coisas que o Senhor Ele faz nos momentos em que nós achamos que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E se nós pararmos e refletirmos, nós vamos ver a mão de Deus, a ação de Deus em todo o tempo nas nossas vidas. E esses dias vão provocando essa ansiedade. E hoje em dia, eu nunca vi, tenho poucos anos de vida, 36 anos de vida. Mas acredito que nos últimos 10 anos, 5, 10 anos para cá, quantas pessoas diagnosticadas com ansiedade nós estamos acompanhando. E não é culpa de quem tem ansiedade. Não é culpa da pessoa porque ela está ansiosa, porque ela vive essa coisa, esse sentimento dentro de si. Isso, infelizmente, faz parte da vida do ser humano. Mas nós temos que nos apegar e entender que Deus ele ministra aos nossos corações para que nós possamos o quê? Parar, observar, analisar e entender. E fazendo dessa maneira, nós conseguimos controlar aquilo que o nosso coração ele está sentindo, ele está passando. Esses dias eu ouvi um corte de um podcast, como eu sempre digo aqui, eu gosto de ver muito podcast. E eu ouvi lá o rapaz ele falando sobre uma pesquisa e eu fui procurar saber sobre essa pesquisa. Alguém aqui já ouviu falar em, não sei se vou falar certo, bird watching? Observar pássaros, no português, passarinhar. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Existe uma pesquisa recente que fala que o ato de passarinhar, observar os pássaros, prestar atenção no som dos pássaros, observar a natureza,
observar as coisas que a natureza nos proporciona, os animais. Isso é capaz de liberar no nosso organismo algo que alivia o quê? A ansiedade, alivia o estresse. Se eu não me engano, se você tiver, por exemplo, acho que não sei se são 30 minutos ou 20 minutos dessas ações, você consegue ficar durante 8 horas com o seu dia mais tranquilo, com o seu dia mais harmonioso. Olha só que bacana, você acordou, entregou o seu dia ao Senhor, fez seu devocional, parou do lado da janela ali e fica ouvindo ali o passarinho ali. Como é que vai passarinho, Oswaldo? Olha só que beleza. Tá vendo? Dá para ficar ouvindo o Oswaldo fazer isso a noite inteira. O ato de passarinhar, gente. Interessante, não é verdade? E se eu falar para vocês que Jesus ele já havia dito isso e às vezes a gente não se atentou e não percebeu? Vocês sabiam que Jesus falou sobre isso? Mateus capítulo de número 6, versículos de 33 a 34. Vai dizendo assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para que cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Isso Jesus falando a respeito das preocupações. Um pouco antes, no mesmo capítulo, no verso de número 26, ele fala: olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Jesus ensinando a passarinhar, gente. E o ano passado o pessoal descobriu que passarinhar faz bem para a saúde. Jesus já nos deu a receita ali há mais de 2.000 anos atrás. Um pouco menos, já, 2.000 anos atrás. Nós já sabemos, o Senhor ele já tem falado conosco o que nós precisamos. Para quê? Para não querer que o amanhã chegue logo. Aproveite o dia de hoje. Busque coisas que lhe tragam contentamento, que lhe tragam aquela sensação de algo positivo no seu coração. Não estou falando sobre positividade, eu estou falando para que o Espírito Santo tome conta do seu coração e Ele traga a paz necessária para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. E essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que o Espírito Santo de Deus ela nos dá. A paz que, apesar de qualquer situação, saber que o Senhor hoje Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. É saber que o Senhor hoje, através até das dificuldades, Ele está falando ao meu coração, está preparando a minha vida para algo futuro que Ele irá entregar em nossas mãos. Pois eu creio nisso. Eu creio que o Senhor nos prepara para algo maior do que nós estamos vivendo hoje. Amém, gente? Outro ponto que nos faz e nos atrapalha a viver o presente: não saber ou esquecer que Deus está conosco. Talvez esse seja o ponto principal de nos fazermos ficar olhando para que as coisas passem logo, para que o dia de amanhã chegue logo, para que o próximo mês chegue logo, para que novas situações chegue logo. Por isso que muitas vezes existem certos momentos na nossa vida ou durante o ano que a gente usa como virar de página, como por exemplo, início, final e início de ano. Não, o ano virando, se Deus quiser, vai ser diferente. Não, segunda-feira vai ser diferente. Mas o que adianta a gente falar que vai ser diferente se nós não agimos de uma maneira com que as coisas sejam diferentes? E a gente deixando de agir dessa maneira, nós esquecemos exatamente o quê? Que Deus ele está conosco. Que Deus ele está ao nosso lado.
Tantas coisas que o Senhor já fez, já demonstrou, mas essa inquietude no nosso coração, a cada dia, faz com que a gente vá se esquecendo disso, faz com que a gente vá deixando para trás, faz com que nós começamos a colocar isso como segundo plano, e esquecemos do plano maior do Senhor sobre nossas vidas. Esquecemos da promessa maior do Senhor para as nossas vidas. Algo que ele disse aos discípulos: eu não vou estar com vocês, mas eu vou enviar aquele que estará com vocês todos os dias. E esse alguém é o Espírito Santo, que está conosco todos os dias. E nós não podemos esquecer disso. Não tem como eu pensar sobre esquecer que Deus está conosco, ou esquecer o que Deus já fez, sem eu me lembrar do salmista no Salmo de número 77. Do verso 1 ao verso 9, o salmista ele vai falando assim: clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estendendo as mãos sem parar. Para mim não haverá alegria até que Deus me tire desta agonia. Lembro-me de Deus, penso nele e começo a gemer, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa não consigo dormir, esperando a sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando dos tempos antigos, das coisas boas que aconteceram no passado. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar sua misericórdia? Será que a sua ira tomou o lugar da sua compaixão? Olha só a que ponto esse salmista ele chega. Ele lembra de quando ele era feliz, ele lembra de quando ele era alegre, quando ele cantava, passava noites se alegrando. E ele chega a falar: será que o Senhor se esqueceu de mim? A palavra fala que o Senhor não se esquece de nós. E quando ele entra nesse momento de reflexão, quando ele entra nesse momento de angústia, uma fagulha ainda existia no seu coração. E continuando aqui a partir do verso 11, ele pega e ele percebe que o problema era com ele, e não com Deus. E ele fala: começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Pensarei em tudo que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrarei os meus pensamentos naqueles milagres. Seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele então começa a trabalhar no seu coração a quê? A não ver na situação em que ele estava naquele momento e pensar que ele era feliz, ele era alegre, ele tinha isso, ele fazia aquilo, ele fazia aquele outro. Não. Ele começa a se lembrar das grandes coisas que o Senhor já fez. E é dessa maneira como nós começamos a nos lembrar das grandes coisas que o Senhor fez, é que nós começamos a colocar no nosso coração e saber que Deus, Ele continua conosco, e se Ele um dia fez, Ele fará novamente em nossas vidas. Se um dia Ele fez lá atrás, Ele fará novamente hoje, amanhã ou depois de amanhã, eu não sei qual dia, mas a certeza nós teremos que Ele estará conosco sempre. Porque o nosso Deus não é um Deus que abandona os seus. O nosso Deus é aquele que nos ama e que entregou o seu Filho por amor a nós. Que amor maior existe, senão aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, Jesus disse. Pois Ele entregou a sua vida em favor de nós. E esse mesmo Deus que entregou a sua vida em favor de nós, Ele está conosco por intermédio do Espírito Santo, todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Aleluia. Outro ponto que nos atrapalha viver esse presente: achar que temos o controle do tempo.
Quem acredita aqui que tem o controle do tempo da sua vida aqui? Vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal coisa, depois vou fazer isso, tal. No primeiro momento em que você tropeça na sua programação, vai tudo por água abaixo. Mas é importante fazer planos, é importante se planejar, mas é importante saber que nós não somos dono do tempo, que o tempo não está sob nosso controle, mas sim no controle de Deus. O planejamento feito diante do Senhor é algo louvável, mas o planejamento feito fora da presença de Deus é algo que nós não podemos controlar de jeito nenhum. Foge às nossas mãos, como se fosse água. Existe um teólogo inglês, William Penn, que ele disse a seguinte frase: tempo é o que mais queremos, mas o que pior usamos. O que a gente mais quer é ter tempo, mas a gente não sabe usar o tempo que nós temos. A palavra de Deus fala que existe tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de se tirar o que se plantou, tempo de esperar, tempo de agir. Mas nós usamos o nosso tempo de uma maneira tão errada. Quando nós entregamos o nosso tempo, o nosso dia, a nossa vida ao Senhor e colocamos diante dele esse propósito, falando assim: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu tempo, toma conta das minhas atitudes, toma conta do meu coração. Não me deixe agir com as minhas próprias vontades, mas me faça entender os teus caminhos para que eu siga sobre eles. Nós começaremos a ver como é bom andarmos segundo aquilo que o Senhor tem, porque todas as coisas começam a acontecer no tempo determinado para cada uma delas. E é importante que a gente entenda isso. Às vezes nós achamos: poxa, está acontecendo tal coisa, é uma bênção, tal, é isso, é aquilo. Mas você buscou isso em Deus? Você pediu o direcionamento do Senhor? Você está ouvindo a voz do Senhor? Ou está deixando de ouvir a voz do Senhor? Porque muitas das vezes as coisas podem parecer serem boas, mas lá na frente nós vamos entender que sem o direcionamento de Deus, todo o tempo dedicado àquilo foi desperdiçado. E o tempo é algo que não volta atrás. O que nós temos de mais valioso na vida é o tempo, sabia disso? Porque nós vendemos o nosso tempo quando nós trabalhamos. A gente fala assim, existe aquela frase, né? Não adianta chorar o copo de leite derramado. Mas o tempo passado é pior do que isso. Não adianta a gente voltar atrás, não tem como voltar atrás. Umas 2, 3 semanas mais ou menos, não sei se todos sabem, eu trabalho em São José. Então todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou para São José. Eu saio de casa por volta de 5h30 da manhã, volto para casa por volta, quando eu vou direto para casa, né? Volto 7h15, 7h20 da noite, estou chegando em casa. Então eu fico ali em torno de 14h30, mais ou menos fora de casa, 14 horas fora de casa. Só que o meu trabalho, ele depende do dia, mas normalmente das 8 às 5. Então eu tenho um tempo ali de deslocamento pela manhã e um tempo de deslocamento no final do dia. E eu caí na besteira de fazer as contas de quanto tempo eu já gastei saindo de Guará para São José nos últimos 10 anos. Fazem 10 anos que eu faço esse trajeto. Gente, por incrível que pareça, deu aproximadamente 400 dias sentado dentro do ônibus. Em 10 anos. Ou seja, de 10 anos, eu perdi 1 ano e 3 meses da minha vida sentado no ônibus, vendo Aparecida, Roseira, Taubaté. E Taubaté é trava, é o que eu mais vejo é Taubaté. É muito tempo. E esse tempo, a gente não tem um controle desse tempo. Não, vou aproveitar o tempo ao máximo. Rapaz, você senta no ônibus. Antes de eu chegar na rodoviária, eu já estou babando já do lado.
porque é algo cansativo que fica ali, a gente tenta aproveitar, mas muitas vezes não consegue. Tempo perdido, que não volta mais. E quantas vezes nós falamos, poxa, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tento controlar o meu tempo, mas não dá, então eu não consigo aproveitar melhor esse meu hoje, vamos dizer assim, não consigo aproveitar essa dádiva, esse presente de Deus, porque eu não tenho esse controle do tempo. Realmente, nós não temos o controle do tempo, mas nós servimos um Deus todo-poderoso, que é Rei sobre todos os tempos, que é Senhor sobre todos os tempos. Por isso que quando nós fazemos e colocamos tudo nas mãos dele, todo tempo ele é proveitoso quando se está nas mãos do Senhor. O Senhor ele não desperdiça o nosso tempo. Pelo contrário, ele faz com que o nosso tempo ele multiplique cada vez mais e a cada dia, aquilo vem se frutificar, vem a crescer e nós começamos o quê? A enxergar que Deus ele age em cada dia, em cada momento, e nós começamos a aproveitar o quê? Esse presente que ele tem nos dado, que é a vida, que é a cada dia, enxergar e entender todas as coisas que ele tem feito por nós e em nós. Amém? Mas o que é preciso então para entender e receber esse presente? Como a gente está falando aqui do tempo, nós temos que entender que todo o processo pelo qual nós passamos, ele requer tempo. Olha o tempo aí de novo. Todo o processo requer tempo. Todo o processo ele requer algo de nós. E às vezes a gente não tem essa paciência, a gente não tem esse, vamos dizer assim, esse controle emocional para quê? Suportar tudo aquilo que nós estamos passando. E é comum, quando nós recebemos algo do Senhor, recebemos uma palavra, recebemos uma revelação do Senhor, que a gente pegue aquilo, poxa, isso vai acontecer, isso tem que se fazer, Deus falou, mas às vezes não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E esse processo é que é difícil. Entender esse processo no nosso dia, entender esse processo da nossa vida, é muito difícil, mas necessário. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que vários homens e mulheres receberam uma palavra, receberam uma promessa do Senhor, e o que? Suportaram todo aquele processo, todo aquele tempo, para que algo viesse a acontecer verdadeiramente. Nós vemos Abraão, por exemplo. Abraão demorou cerca de 25 anos até que o filho da promessa viesse. José, do seu sonho, até que ele chegasse a ser governador do Egito, demorou cerca de 15 anos. Davi, no momento em que foi ungido rei pelo profeta, até o momento em que ele se tornou rei de Judá, foram aproximadamente 15 anos. E depois mais 7 anos para ele se tornar rei de todo Israel. Foi todo um processo. Gente, Noé, ao receber a palavra do Senhor, construa uma arca. Quantos anos Noé esperou até a chuva vir? Quantos anos Noé ficou lá? Pessoal, vai vir um dilúvio, vocês têm que se arrepender. Com toda certeza eu creio que ele falava, as pessoas deviam falar assim, esse cara é maluco, esse cara é louco. Quantos anos esperando por algo? Mas ele se manteve o quê? Constante na promessa que Deus fez. E por que será que a gente para pensar assim, poxa, por que Deus prometeu e demorou 100 anos para poder realizar? É porque ele queria construir algo no coração daquele que recebeu a promessa. Por que Deus demorou 25 anos para trazer o filho a Abraão? Porque ele queria que Abraão tivesse o seu coração preparado para aquilo que ele iria receber. Porque nós temos que entender que todo o processo requer tempo. Porque aquilo que Deus ele tem preparado para nós
nós temos o quê? Que estar cada vez mais amadurecidos para receber aquilo do Senhor e aproveitar da melhor maneira que se tem. Deus ele está conosco em todo esse processo, em todo esse momento. Mas nós temos que entender isso, que o dono do processo, o dono do tempo é Deus. E se um dia Ele prometeu para você, se um dia Ele prometeu, Ele falou algo, tenha certeza que Ele irá cumprir. E como eu disse, esses processos vão fazendo a gente se amadurecer. Paulo, ele falou sobre isso com Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Paulo, ele vai orientando Timóteo da seguinte maneira: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriores proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Veja só o que ele fala. Fique o quê? Firmado nelas. Ah, mas pode demorar. Mas permaneça confiante nelas. Mantendo o quê? A sua fé. Por quê? Porque Deus ele vai fazer. Muitos podem se perder no caminho, mas se você mantiver a sua fé, se você se mantiver confiando naquilo que Deus ele está falando, que Ele disse que vai fazer, tenha certeza que Ele irá fazer. Esse é o ensinamento que nós temos que ter para o nosso coração hoje. Confiar no Senhor, ter essa fé depositada nele, porque se Ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. E quando nós começamos a acreditar nisso, nós começamos a viver o hoje, como se fosse um presente maravilhoso do Senhor. Estou na dificuldade, amém, mas Deus ele tem promessas sobre a minha vida e eu vou tirar o melhor proveito da situação que eu estou vivendo. A Val ela tem uma frase que é a seguinte: Deus nos faz especialistas nas nossas dores. Se estamos passando por alguma situação, aproveite para se especializar nisso no Senhor, porque Deus ele vai te usar nessa situação. Para falar em outras vidas, para falar com outras pessoas, para ministrar em outros corações, porque nós somos especialistas naquilo que um dia nós passamos, naquilo que um dia nós vivenciamos. E nós sabemos que se Deus ele nos tirou daquela situação, Ele irá tirar qualquer outra pessoa também. E Deus ele quer te usar nessa situação, tenha certeza disso. Todas as coisas irão acontecer no tempo certo. Assim que a Val ficou grávida, esse ano, 2026, nós vamos fazer 16 anos de casado. Em junho, dia 26 de junho, nós fazemos 16 anos de casado. E uma das palavras que sempre foi falada para nós, vindas do Senhor: Deus vai te abençoar com um filho, Deus vai te abençoar com uma filha. Até chegar janeiro do ano passado, eu já contei isso aqui já, mas vou falar novamente, eu vindo de São José com o irmão, ele até frequenta aqui pela manhã, aos domingos pela manhã, ele tem frequentado aqui com a gente. O Senhor usou ele, falou assim, ele não conhecia a Val, ele falou assim: Bruno, não sei se você acredita nessas coisas, mas a gente está conversando aqui, Deus revelou algo para mim, Deus me mostrou você e a sua esposa com uma menininha. E era uma menininha loirinha, branquinha. Você tem filho? Eu falei: não. Pretende ter? Eu falei: sim. Ele falou assim: então prepara que Deus ele vai te dar uma filha. Eu falei: amém, recebo. Gente, 5 semanas depois a gente descobriu que a Val estava grávida. E quando foi fazer o chá revelação, até falei: pessoal, gente, nem adianta fazer, que eu sei que é menina mesmo, Deus já falou. E foi uma menina, graças a Deus. E loirinha e branquinha. Ou seja, tudo tem um tempo certo para cada coisa. E eu me apeguei numa palavra em Isaías, capítulo de número 60, a parte B do versículo de número 22, onde o Senhor ele vai falando ali através do profeta com o povo, mas ele fala algo específico e isso tomou no meu coração. E eu tomei isso para mim desde o momento em que a Rebeca nasceu. Ela nasceu, na semana que ela nasceu, eu me deparei com essa palavra e essa palavra ficou no meu coração. Eu sou o Senhor,
farei todas essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Gente, suportar o processo requer tempo. Se manter, como Paulo pediu para Timóteo, com a fé, firme na presença de Deus, naquilo que ele havia prometido, é fundamental. Porque como a sua palavra diz ali em Isaías que nós lemos aqui, no momento certo, Deus irá fazer acontecer. Não é no meu tempo, não é no tempo de vocês, é no tempo de Deus. E Ele faz as coisas no tempo certo. Por isso aproveite o presente que Ele nos deu hoje. Aproveite aquilo que você está passando hoje. Tire proveito de toda a situação em que você está envolvido hoje. Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai entender que Deus, Ele está trabalhando no meu e no seu coração, para que grandes coisas venham a acontecer mais à frente. Por isso nós temos que aproveitar esse presente que é chamado hoje. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade se escorrer pelas suas mãos. Não deixe a oportunidade de glorificar a Deus mesmo na tribulação. Glorifica o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Porque você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Portanto, para que a gente possa aproveitar esse presente, viva o hoje. Retenha o que é bom. Vamos passarinhar um pouco, gente. Vamos olhar ao nosso redor, vamos ver o que está acontecendo, vamos tirar proveito dessa situação. Vamos viver os melhores dias de Deus para a nossa vida, porque se nós estamos aqui com o nosso coração aberto, se nós estamos aqui glorificando o nome de Deus, se nós estamos aqui tendo a oportunidade de adorar o nome do Senhor, é porque Deus, Ele tem algo maravilhoso ainda para fazer nas nossas vidas. Quantos gostariam de ter a oportunidade de ter esse livre acesso ao Senhor, de abrir a sua boca na sua casa, no seu carro, ou então vir cultuar o Senhor numa igreja, mas não podem fazer isso? Quantos e quantos são perseguidos por proclamarem o nome de Jesus, mas estão lá firmes, fortes, constantes, buscando, mesmo que escondidos. Quantos países são proibidos de ter uma Bíblia Sagrada? E as pessoas, elas cuidam de uma folha de uma Bíblia como se fosse algo valioso, porque ali é a palavra de Deus. Viva o hoje que o Senhor Ele tem nos dado. Viva o hoje que o Senhor Ele tem colocado na nossa vida. Aproveite cada momento, porque o Senhor, Ele é aquele que faz todas as coisas. Então deposite nele a sua confiança. Deposite nele tudo o que está acontecendo. E creia que Deus Ele pode fazer. E se não acontecer nada? Amém, meu irmão, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas Ele vai estar ao nosso lado do mesmo jeito. Ele vai estar a todos os momentos conosco. Ele vai estar conosco trazendo o quê? Aquela paz, nos dando aquele amor, trazendo aquele conforto que é necessário para as nossas vidas. Mas viva o hoje no Senhor, confie nele. Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22 vai dizendo: é Ele que faz mudar os tempos e as estações, é Ele que derruba os reis de seus tronos e coloca outros em seu lugar, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes, Ele revela mistérios e segredos profundos que o homem não pode conhecer, Ele conhece tudo o que está escondido nas trevas, porque a luz habita nele. Viva a estação das suas vidas hoje. E deixe as preocupações do amanhã nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o controle diante dEle. Isaías 43, versos 1 e 2, vai dizendo: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você.
Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu não sei aquilo que cada um está vivendo ou tem passado durante esses dias ou durante esses últimos tempos, mas essa palavra do Senhor, ela é para nós. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Independente daquilo que estiver acontecendo, o Senhor, Ele vai estar conosco. Independente daquilo que estiver acontecendo, o Senhor vai estar ao nosso lado. E existe um motivo pelo qual Ele vai estar conosco todos os dias. E esse motivo nós temos que saber muito rápido, entender muito rápido e abrir o nosso coração para aceitar isso, para que nós possamos viver o presente chamado hoje. Nós temos que saber que Ele te ama, que Ele nos ama. Assim como João, quando escreveu lá o Evangelho, ele disse: aquele em que ele amava, ele se referia a si próprio. Nós temos que ter essa certeza: Jesus me ama. E quando nós entendemos desse amor infinito, desse amor que transforma, desse amor que é capaz de parar o tempo, é capaz de abrir o mar, é capaz de fazer com que a gente ande pelas águas, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver, nós começamos então a ser gratos, a agradecer por cada segundo de nossas vidas. Nós começamos a entender que em todo o tempo, em todas as coisas, independente do que venha acontecer, não tem problema, porque o maior presente que eu poderia receber é o amor de Jesus Cristo por mim. E Ele me ama, Ele nos ama, e não há nada nesse mundo que pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus por nós. Romanos capítulo 8, versos de 35 a 39 vai dizendo: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de hoje, um presente chamado hoje. E esse presente foi demonstrado por esse amor, gente. Esse amor capaz de suportar dores, esse amor capaz de suportar toda e qualquer ferida, por amor a nós. A palavra de Deus fala que o castigo foi todo lançado sobre Ele, que por nossa culpa, por nossas transgressões, Ele foi transpassado, Ele foi ferido. Como a palavra de Deus diz, como eu disse aqui, não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
E o Senhor Jesus entregou-se por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver um presente chamado hoje. Aproveite esse presente que o Senhor te deu. Aproveite essa oportunidade que o Senhor te deu. E derrame o seu coração na presença dEle, sendo grato, sendo fiel, sendo paciente, pois o amor, ele suporta todas as coisas. Amém? Fique de pé.